Pôncio Pilatos é um personagem que foi citado nas escrituras sagradas em apenas uma ocasião, mas mesmo assim ele teve um papel fundamental nos acontecimentos da Bíblia, tendo responsabilidade direta na crucificação e na morte de Jesus. O seu nome se tornou mundialmente conhecido e lembrado até os dias de hoje, por permitir que os judeus escolhessem libertar Barrabás, um criminoso muito temido e perigoso. Naquela época, em vez de Jesus, que ele sabia que estava sendo acusado injustamente, e apesar da sua esposa ter sonhado com ele na noite anterior e aconselhado seu marido a não se envolver com ele, Pilatos acabou entregando Cristo para ser crucificado. Após a escolha do povo por Barrabás, Pilatos fez um gesto que o marcou para sempre. Ele lavou as mãos, mostrando que ele não tinha nada a ver com aquele homem. A decisão injusta. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a vida e também sobre a trágica morte de Pôncio Pilatos. Afinal de contas, quem foi este homem? Como ele chegou ao poder? Por que ele lavou as suas mãos e permitiu que Jesus fosse morto na cruz? E também quais foram as trágicas consequências das escolhas erradas? Quem foi este homem? Quem foi Pôncio Pilatos? Para descobrir, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos para o assunto. Toda essa história é preciso entender o contexto histórico que moldou a vida e o legado de Pilatos. Para entender melhor a importância e o poder de Roma durante a época de Jesus, podemos ver o tamanho do seu território. O Império Romano se estendia por uma grande área, começando nas Ilhas Britânicas, onde hoje é a Inglaterra, se estendendo até o Egito. Ele também cobria a Espanha, a atual Ásia Menor, Turquia, e por causa desse imenso território, o Império Romano tinha que lidar com muitas culturas e religiões diferentes, incluindo os judeus. A Judéia era uma província muito importante para Roma, pois essa região ficava na costa leste do mar Mediterrâneo, de onde chegavam e saíam embarcações comerciais para o mundo todo. E acontece que o povo da Judéia está bem a ocupação dos romanos. E por isso o local vivia uma tensão que nunca acabava. A relação entre os governadores romanos e a população judia era delicada, já que os judeus tinham costumes e crenças religiosas diferentes dos romanos. E quando os judeus acreditavam no Deus de Israel, os romanos acreditavam em vários deuses pagãos. Além disso, as pessoas da Judéia não acreditavam em uma província. Os romanos, porque acreditavam que havia herdado a sua terra de Abraão. Então a Roma tinha que manter o pulso firme para continuar tendo domínio daquela região. E nesse momento em que Pilatos aparece, conhecido por autoridade e responsabilidade, foi nomeado pelo imperador para ser o prefeito do lugar. E uma das responsabilidades desse líder, utilizando a força se fosse preciso. Ele também cuidava da coleta de impostos do povo. Inclusive, antes de ser chamado por Jesus para fazer parte do seu ministério, o discípulo Mateus trabalhou diretamente com Pilatos, sendo os coletores de impostos dos judeus. Apesar de deixar muito claro a existência de Pôncio Pilatos na história, existem alguns pensadores ateus que insistem em afirmar que não passa de uma ficção, mas há registro que prova a existência de Pôncio Pilatos. O rosto de Pilatos está gravado em algumas moedas romanas daquela época, e o seu nome está escrito na base da estátua, encontrada nas ruínas do teatro romano, perto da Cesareia Marítima. Além disso, existem vários filósofos nos tempos de Jesus que faz referência a Pilatos, incluindo o historiador judeu Filó, que descreveu como sendo um homem inflexível, teimoso e muito cruel. Em um desses registros históricos está escrito que Pilatos queria construir na Judéia um grande aqueduto, que nada mais era do que um grande canal, que servia para levar água a regiões que não eram banhadas pelo rio. E para isso ele exigiu que o templo de Jerusalém desse dinheiro para essa obra. Os sacerdotes não gostaram da ideia, dizendo que aquele dinheiro era sagrado, e eles foram ameaçados por Pilatos com um aumento de impostos. Então eles acabaram concordando em pagar por aquela construção, desde que ninguém soubesse do acordo, e que aquela água passasse pelo reservatório do templo.
Os judeus logo perceberam o plano e ficaram revoltados com aquilo. Muitos foram contra os romanos. Os evangelhos do Novo Testamento de forma um tanto quanto diferente. De acordo com cada um dos autores do livro, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus enxerga Pilatos como um homem de personalidade fraca e sem poder de decisão. Isso fica muito claro no capítulo 27, onde ele interroga Jesus. É mesmo sabendo que o Senhor era inocente, oferece ao povo a escolha de libertar ele ou Barrabás. Também nesse evangelho que nós encontramos a história da esposa de Pilatos, que aconselha o marido a não se envolver com Jesus, mas acaba sendo ignorada. Já o evangelho de Marcos volta um pouco mais atenção para o desejo de questiona Jesus quando ele disse ser o rei e zomba do Messias, quando ele disse que tinha vindo ao mundo para testemunhar a verdade. E agora voltando à história dos líderes religiosos judeus, pressionaram Pilatos a condenar Jesus, dizendo que ele representava uma ameaça à ordem pública e ao poder da Roma. Porém, o verdadeiro medo daqueles homens era que Cristo promovesse uma revolta entre os judeus no livro de João. A Bíblia diz que sacerdotes e também contra Pilatos, eles acabaram presos, alguns condenados à morte por rebelião contra o império, mas nenhuma autoridade cometida por Pilatos por ser comparada àquela feita contra o Filho de Deus. Quando Jesus foi preso pelas autoridades religiosas e que acusado de blasfêmia e de proclamar rei dos judeus, eles o levaram até Pôncio Pilatos para que ele tornasse uma decisão sobre o destino daquele homem. E aqui, Pilatos interrogou Cristo, que afirmou que seu reino não era deste mundo e que ele havia vindo para anunciar a verdade. E ao ouvir aquilo, Pôncio Pilatos considerou Jesus inocente das acusações da rebelião contra Roma e contra César, mas mesmo assim, não encontrando culpa nenhuma naquele homem, Pilatos não teve coragem de manter o seu posicionamento diante dos judeus, que queria a crucificação de Jesus, como a situação entre os judeus e decisão tão importante. No capítulo 23, depois de não encontrar culpa nenhuma em Jesus, ele tenta jogar a responsabilidade para Herodes Antipas, um príncipe da Judéia, que havia sido responsável por matar e decapitar o profeta João Batista 3 anos antes, e como Herodes devolveu a responsabilidade para Pilatos, ele entregou para o povo judeu. E já no Evangelho de João nós podemos ver uma postura mais arrogante de Pilatos, que agradados foram os mesmos que o derrubaram do poder. E nesse mesmo ano, o sacerdote Caifás, um dos principais responsáveis pelas acusações e condenação de Cristo, também acabou perdendo seu cargo por ordem de Vitério, governador da Síria. E com a morte de Tibério César, Roma passou a ser governada por Calígula, um homem muito cruel. Ele decidiu enviar Pilatos para o Assírio, na região de Gália, onde fica a França. E conformado com a decadência, o ex-líder da Judéia, que teve um papel fundamental na condenação e morte de Jesus, acabou tirando a própria vida. E assim termina a história de Pôncio Pilatos, sozinho, longe do poder e da riqueza, que sempre se orgulhou de possuir. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.